Olá, um excelente dia para você que nos assiste ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de televisão. Está no ar mais um Saber Viver. Hoje, dia do trabalho, dia do trabalhador. Mandar um abraço aí para todo mundo que está em casa descansando. Aliás, merecido descanso. Hoje eu coloquei minhas entrevistadas, entendeu? Uma fisioterapeuta e uma psicóloga para trabalhar. E o Jean também, está lá no áudio e vídeo comigo firme e forte, né? E todos nós juntos aqui para realizar esse programa maravilhoso para você que está em casa, com bastante coisa boa, né? Bastante energia positiva, que o nosso dia possa ser abençoado, que a gente tenha amor pelo nosso trabalho todos os dias, não é verdade? Hoje eu acordei e falei assim, obrigada, meu Deus, porque eu amo o que eu faço. Hoje é dia do trabalhador, mas eu vou trabalhar feliz, porque realmente eu faço aquilo que eu acredito, eu faço o que eu gosto, e eu acho que isso é um privilégio muito grande, a gente fazer o que a gente gosta. E se hoje, por exemplo, você não faz o que você gosta, se você está em algum emprego que de repente não é aquilo que é o teu sonho, de repente está sendo um degrau para a realização do seu sonho, porque às vezes a gente precisa trabalhar em algum lugar para pagar a faculdade, não é verdade? E aí, de repente você não gosta muito, você fala, poxa, não é isso que eu quero fazer da minha vida, mas eu preciso pagar a minha faculdade, eu preciso estudar, eu preciso ter meios de custear os meus sonhos, né? Então, você vai em busca, não desista, pense isso como uma etapa da sua vida, que você precisa realmente fazer com, digamos que com muito amor e com muito carinho também, mesmo que ainda não seja aquilo que você sonha, porque é algo que vai te levar ao teu sonho, né? É através desse trabalho que você vai conseguir se sustentar até que você tem aí que chegue a hora de você realizar os seus sonhos. Então, acredito que todo trabalhador que hoje está na profissão que ama, que hoje faz aquilo que gosta realmente, ele já teve uma trajetória e já fez também outras coisas que, de repente, não gostava tanto, mas que faziam parte de um contexto para a concretização dos sonhos. Então, se você hoje está nessa situação, pense que isso é apenas um degrau, é apenas uma etapa da sua vida e que, com certeza, você vai valorizar muito quando você olhar para trás e pensar, poxa, esse trabalho, esse emprego me ajudou, contribuiu para que hoje eu estivesse aonde eu estou. Então, os meus 10 anos de comércio, por exemplo, eu muito me orgulho. Trabalhei no comércio, trabalhei na 16 de março, trabalhei na Rua Tereza, e muito me orgulho, porque fazem parte do que eu sou hoje, né? Hoje a gente trabalha com informação. Hoje estou aqui falando para você que está em casa, mas tudo isso faz parte, né, de um contexto. Então, faz parte da nossa história, como a gente falou essa semana, da importância das coisas que a gente já fez, da importância daquilo que a gente traz com a gente, da nossa história, do nosso dia a dia, das experiências que a gente vai tendo de vida, que vão amadurecendo, que vão fazendo com que a gente evolua a cada dia. Então, hoje é realmente um dia de agradecer, né? Se hoje a gente está trabalhando nessa situação que está no nosso país, essa crise econômica, que a gente sabe que não só aqui no Brasil, mas mundialmente falando, a gente sabe aí tantas coisas acontecendo à nossa volta. Então, se hoje a gente tem um emprego, se hoje a gente tem um trabalho, se hoje a gente tem um sustento, a gente precisa muito agradecer, independente de qualquer coisa. Então, hoje é um dia de agradecer pelo nosso trabalho, hoje é um dia de ter felicidade quando a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. E, claro, hoje é dia de muita informação, hoje é dia de falar para você que está em casa, principalmente para as mulheres, já começando maio, que maio é mês da noiva, mês das mães. Aliás, segunda-feira estreia um quadro aqui, o quadro Sonho e Vida. Já até falei um pouquinho sobre ele em outra oportunidade, mas esse quadro ele vai abordar eventos, a gente vai falar de eventos de uma maneira geral, mas cada mês a gente vai abordar uma temática diferente. Esse mês de maio a gente vai falar sobre os casamentos. Então, olha, eu vou falar para você que está em casa, tem muita gente bacana nesse quadro. Eu vou fazer um suspense, mas muitas empresas bem legais aqui da nossa cidade estão participando desse quadro. Carla Mello também está com a gente, né, que realiza aí o Casando com Estilo, esse evento maravilhoso, referência de eventos para noivas aqui na nossa cidade, né, referência aí em toda a região serrana. O pessoal vem do Rio para cá para ver o que tem de bom nesse evento. Então, a gente tem essa honra aí de ter essa pessoa maravilhosa contribuindo com o nosso quadro e várias empresas também, que eu vou fazer surpresa. Na segunda-feira você vai ficar sabendo aí de algumas e a gente vai, durante as semanas, contando para você e trazendo vários profissionais para que você possa realizar aí o evento da melhor maneira possível, né? O seu casamento, bodas, aniversário. A gente vai falar aqui de várias temáticas, sendo que esse mês a gente começa falando dos casamentos. Bom demais, né, gente? E hoje vamos falar também para as mamães. Ainda estou gripada, né? Então, você que está em casa, me desculpe, ainda estou gripada, estou no antibiótico, se Deus quiser, eu vou melhorar. Mas a gente hoje vai conversar com a Vanessa Kozlovski, que é fisioterapeuta no quadro Corpo e Saúde, ela lá da Fisiocipre, equipe nota 1000 aí, abraçando essa nossa ideia, esse quadro.
E ela vai falar para as mães, para as mulheres que acabaram de ter neném, aí estão com aquela, de repente, com aquela flacidezinha na barriga, estão precisando fazer alguma técnica de fisioterapia estética para melhorar esse aspecto. Ela vai explicar um pouquinho para a gente, ela vai fazer com que a gente entenda aí várias técnicas que são utilizadas para esse tipo de caso. E vamos conversar também com uma psicóloga, nota 10, Mary, que ela vai falar aqui com a gente sobre várias coisas relacionadas à adolescência, né? Vários aspectos relacionados à adolescência, principalmente um projeto que ela tem bem legal para ajudar o adolescente, o jovem, a escolher a carreira. Tudo a ver com o dia de hoje, né? Dia do trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Não sai daí, não. Já, já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Estamos de volta ao vivo com o programa Saber Viver. E agora, nesse bloco, a gente vai conversar aqui no quadro Corpo e Saúde. Vamos conversar com a Vanessa Kozloves, que ela vai falar para a gente um pouquinho em relação àquela questão, né? Aquela temática que a gente abordou aqui no nosso primeiro bloco. Vamos falar aí para as mamães, principalmente, para as mulheres que tiveram filho, que passaram por uma gestação. De repente está desanimada aí, você que está em casa, fala, poxa, estou com um pouquinho de flacidez, minha barriga não voltou, não ficou igual. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre algumas técnicas relacionadas a isso, relacionada às mulheres que tiveram neném, que estão aí há pouco tempo se recuperando do parto, se recuperando da gravidez, né? E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essas várias técnicas, não é isso, Vanessa? Bom dia. Bom dia, Carol, bom dia a todos. É isso mesmo, vamos dar uma ajudinha para as mamães. E o que acontece com a mulherada nessa fase? A maioria das mulheres, quando acaba de ter um neném, passa em 1 mês, 2 meses, tem aquele período de usar a cinta o tempo todo, né? Parece que a coluna da gente fica mole, a gente fica com aquela sensação, às vezes, de tirar a cinta, parece que vai tudo quebrar. sair do lugar, vai quebrar a coluna, parece que a coluna ficou de papel, né?
E a gente fica com essa sensação meio incômoda. E depois desse período de uns 2 meses, mais ou menos, é que a mulher vê como ficou, né? Se gerou estria, se não, porque tem algumas mulheres que não têm tendência a ter estria. Então, elas conseguem recuperar e ficam numa boa. Isso também tem a ver com a idade, né, Vanessa? Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho. Isso tudo tem a ver com a idade, com a quantidade de gestações que essa mulher já passou, né? E tipo de pele, que nem você falou. E são vários fatores, né? Tem mulheres que ganham muito peso na gestação, elas se descontrolam, elas perdem a noção, né? A gente está grávida, a gente pode comer tudo, pode comer até os outros. Não, não pode. A gente tem, acho que, se eu não me engano, é um pouco mais de caloria diária que uma gestante pode consumir em relação a nós que não estamos gestantes. Então, a pessoa adquire muito peso na gravidez. Então, isso ajuda, né, a dar estria, porque a pele vai esticando, vai esticando, vai esticando até que ela rasga. Ela chega num ponto que ela rasga. E a flacidez, tanto de pele quanto muscular. Entendeu? A gente tem esses dois tipos, né, de flacidez. Então, a mulher tem que ter muito cuidado nesse período da gestação. Ela tem que... porque depois aquela criança vai sair. E depois, quando a barriga volta ao normal, ela não volta ao normal. E aí, depois, você falou 1 mês, 2 meses, geralmente a pessoa já sai da maternidade, ela olha a barriga, isso não é meu. Não quero essa barriga aqui. Mas você está muito. Porque aí você está muito atarefada com o bebê, vocês estão. Né, a gente está se adaptando ao bebê, então a gente não tem tempo. Quando começa a entrar nos eixos, é aí que a gente começa a ficar preocupada. Porque os quilos que a gente adquiriu não saíram, não foram todos embora. E a barriga não é mais a mesma. Entendeu? Verdade. Muda, né? Muda muito. Com exceção das muito novinhas, né? Que se elas não tiveram flacidez, a tendência é voltar. As mulheres que têm filhos mais velhos, geralmente a gente sente isso mais visível, né? Nas mulheres mais velhas ou que tiveram mais de uma gestação. Entendeu? E aí é que a gente entra em socorro, né? Tem que fazer uma avaliação. O que eu vou fazer, né? Tem que se fazer uma avaliação antes, né, para a gente ver o que a gente vai usar com essa pessoa, né? Porque às vezes a pessoa adquiriu tanto peso na gestação que não tem o que fazer, de verdade, assim, você melhora um pouco, mas aí é um caso realmente cirúrgico. Então eu conheci tive uma cliente que ela na primeira gestação ela engordou absurdamente, ela falou que ela engordou mais que 30 quilos. Então, assim, ela estourou estria em tudo quanto é lugar. Ela fez vários procedimentos estéticos, deu uma amenizada, mas o caso dela realmente era cirúrgico. Por isso que é importante a avaliação, a gente tem que ver. E outra coisa, dependendo do tipo de parto que a pessoa teve, ela não pode procurar imediatamente. Ela precisa de uma liberação, se o médico vai permitir que ela faça alguma coisa... tipo a corrente russa, que é um aparelho que eu tenho para tonificação muscular. Então, eu preciso de uma liberação. Não, meu médico me liberou para poder fazer. Geralmente, quem tem parto cesariana. As mulheres que têm parto normal é muito mais tranquilo. O parto é bem mais tranquilo. Você tem vida normal muito mais rápido. Entendeu? Mas o ideal é que a gente faça uma avaliação, para dentro dessa avaliação, a gente poder ver. Né? Ah, não, essa aí é uma flacidez mais muscular, não é uma flacidez de pele. Sendo flacidez muscular, a gente tem um outro perfil de tratamento. O músculo distendeu demais, né, por conta da gestação normal, e fica aquela flacidezinha muscular, principalmente das mulheres um pouco mais velhas. E aí aí eu não preciso tanto trabalhar o colágeno, eu preciso trabalhar o fortalecimento da musculatura. Aí eu entro com o aparelho que é a corrente russa, que nós temos até uma fotinho, uma fotinha para ilustrar. Isso, A corrente russa ela é um aparelho que ele faz um estímulo elétrico na musculatura. E esse estímulo elétrico a gente coloca geralmente perto da origem da inserção do músculo para ele poder fazer uma contração. E essa contração é como se você estivesse fazendo abdominais. Então, fortalece a musculatura. Então, você ajuda o músculo a ficar mais firme. Ajuda na involução dos órgãos, né? Porque quando a gente tem bebê, todos os nossos órgãos eles ficam dispostos de uma maneira diferente, porque a criança toma conta, né? O útero cresce, então ela precisa de espaço. Então, quando o neném sai, aqueles órgãos ainda estão bagunçados,
né? Por isso também que a gente usa cinta, para também ajudar os órgãos a irem voltando para os seus lugares, né, certos. E a corrente russa auxilia nisso também, entendeu? Só que a corrente russa, em relação a flacidez de pele, ela não ajuda muito, entendeu? Ajuda sim, você acaba dando uma hipertrofiada de leve no músculo, então aquela pele acaba dando uma retraída, mas não é o foco. O foco dela mesmo é um fortalecimento muscular. Entendi. E tem outros também, né? Ali tem um antes e depois. Seria mais ou menos isso, né? Que você está falando. Esse aí é um caso assim de flacidez de pele, tá vendo? A pele dá uma penduradinha ali no umbigo. Você vê que é uma coisa que você consegue pensar com a mão. Então, esse tratamento aí é uma junção da carboxiterapia, porque a carboxiterapia vem ajudando no auxílio na estria e na flacidez e de radiofrequência. A carboxiterapia, ela é um tratamento que você injeta gás carbônico. Tá? O gás carbônico, o que ele vai fazer naquela área? Ele vai aumentar o nível de oxigênio, vai promover um descolamento também daquela pele, fazendo a formação de um novo colágeno ali naquela área, que ajuda a preencher as estrias. O ideal, o tratamento para a estria, quando ele se torna mais eficiente, é quando as estrias ainda estão vermelhas. Que é assim que acontece, né? Você tem um período, né, depois que ocorre aquela estria, para poder fazer o tratamento. Fora isso, as estrias brancas, as pessoas às vezes vão lá na clínica e perguntam: você trata estria? Se for branca, eu prefiro nem tratar. Porque é um tratamento, a carbox é um tratamento um pouco dolorido e é demorado, e você não vê tanto resultado na estria branca, porque ela é uma estria velha. Entendeu? Ela já é uma cicatriz, entre aspas, entendeu? A vermelha não, já tá naquele processo inicial, então você consegue reverter e ter um resultado satisfatório. Com esse tipo de... Melhorar a aparência, né? Melhora. Você consegue preencher aquela estria, você melhora aquela aparência. Não vai falar que vai ficar 100%, a gente vai regenerar toda aquela pele, vai depender da pessoa, né? Do organismo da pessoa. A estética ela é muito particular, vai de acordo com cada um. Então, assim, a carbox é bem bacana, tanto para flacidez quanto para estria. Porque, na verdade, quando a pessoa já tem estria, ela já tem flacidez, né? Porque aquela pele esticou, ela rompeu, ela drapeou, ela vai ficar flácida. Entendeu? Vai dar aquela flacidez, principalmente na barriga. Então, assim, a carbox, ela ajuda bastante. Ela só tem um desconforto que ela é realmente uma técnica um pouco ardida, né? Negócio de agulha não dá pra mim, não. Não, mas é tranquilo. Tem gente que tem muita tolerância. E um ano e meio não me convenceu ainda. Não, eu tento todo dia, gente. Eu juro que eu tento, mas ela não vai. Vamos de carboxiterapia. Eu não. Mas tem muita mulher que tem muito trauma em relação à agulha. Eu não gosto de agulha, eu tenho nervoso. Então, é isso. Mas a carbox é bacana. Você consegue fazer em mim. A eletrolipólise. Com agulha também. Eu tentei uma vez, depois eu não consegui. Assim, tipo, eu fico sem me mexer, eu acho que eu vou levar um choque, porque ela faz junto com o outro, né? Com aquele que faz o choquinho. O aparelho é o choquinho. O da eletrolipólise. O da eletrolipólise. Entendeu? O Lia com choquinho, exatamente. Mas você, do jeito que você colocou, não me dá nervoso, eu te falava. Lembra? Tem muita gente. Ai, meu Deus, eu sou cheia de agulha. A agulha é isso. Tem muita gente que tem trauma. Acho que as mães falavam assim: se você não comer, vai tomar injeção. Aí as crianças, acho que tomaram trauma, viraram adultos traumatizados com a agulha. Essa não é dolorida. Essa, sim, a gente fica com aquela sensação. Tô cheia de agulha, mas não dói. E nem traumatiza. Agora, a carbox, ela é chatinha, né? Ela é chatinha. A palavra é essa, ela é chatinha. Porque dor é muito pessoal. Porque você sente entrando Porque o que acontece? O que é a carbox? É um gás carbônico. Que você injeta ali. Então, é um gás gelado, ele arde, exatamente. É bem comparado com quando a pessoa faz a esclerose das vasinhos. É uma ardência tipo aquilo. Entendeu? Tipo, é uma gostoso, queimação, Mas tem gente que não sente. Tem gente que não sente tanto desconforto. Tem gente que tem um limiar de dor menor e aí sente um pouquinho mais. Mas é um tratamento bem bacana. Eu gosto muito da carbox. Dá muito resultado. Dá muito resultado. O único desconforto é por conta disso, porque ele é um pouco doído. E também nós temos a radiofrequência, que é um aparelho que ele esquenta, ele tem uma potência, ele faz um aquecimento na pele acima de 40 graus, e esse calor ele vai ajudar também a síntese de colágeno, para ajudar da firmeza. Nesse caso, a radiofrequência ela é legal para
flacidez de pele, entendeu? Para ajudar a retrair a pele. Então, a gente fica aquela pochetinha, aquela barriguinha caída, igual a gente tinha visto naquela foto. De gravidez fica, né? A pessoa fica com aquela... Por mais magrinha que a pessoa fique de novo, ela fica com uma barriguinha. Dá uma diferença, nada, A gente vê essa diferença, essa pitose, que a gente chama, essa caidinha aqui na parte inferior, principalmente quem fez cesariana. Né? Parece que, assim, aquela cicatriz da cesariana, às vezes, dá um pouco de aderida e aquela pele, às vezes, cai um pouquinho por cima. Então, assim, tanto a Carbox quanto a radiofrequência, elas vêm ajudar nesse caso, que seria a flacidez de pele, que ajuda a retrair essa pele. O ideal é que a gente faça realmente uma avaliação, para a gente ver qual o tratamento que essa mulher vai precisar, para poder a gente atingir, né, um resultado legal. E ver se não, tem coisas que não dá, não passa da estética. E aí já é um caso cirúrgico. Tem gente que tem muito medo de cirurgia, né? Aí a gente até fala, não, olha só, não vai ficar 100%, vai dar uma melhoradinha. O ideal seria você fazer um procedimento cirúrgico aí. Mas isso tudo vai dentro da avaliação, entendeu? Aí não, a pessoa não quer fazer, então a gente vai tratando. E assim, dependendo dos aparelhos que nós formos fazer uso, tem uns que demoram mais e tem outros que demoram menos. Quanto mais rápido, muito mais caro. Entendeu? Porque são aparelhos mais modernos e têm uma potência muito maior, então são aparelhos mais caros. Então, assim, tratamento para flacidez não é um tratamento rápido, tá? Mesmo com os aparelhos mais fortes, mais potentes, é um tratamento que vai levar um determinado tempo. Porque você tem um protocolo a seguir para você trabalhar colágeno. Então, você não pode fazer 2, 3 vezes na semana. É uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Tem aparelhos que é uma vez por mês, são uma vez por mês. Então, a pessoa vai ter que ter um pouquinho de paciência. Trabalhar a flacidez tanto muscular quanto de pele é um pouco demorado, tá? Então, assim, as mamães, elas têm que ter um pouquinho de paciência. Exatamente, sabe por que a gente fica muito nervosa? Porque aquele corpo que a gente está ali não era o nosso corpo de antigamente. Então, assim, você tem que também relaxar um pouco, vai melhorar, porque, assim, o que acontece? As pessoas ficam tão ansiosas com aquilo que acaba ou gerando uma frustração, porque ela queria um resultado mais rápido, ou ela fica tão ansiosa que ela começa a comer. Aí ela ganha peso, aí piora, entendeu? Então, assim, a pessoa tem que ter essa consciência. É demorado. A puérpera, né, que a gente chama de puérpera, quem acabou de ter neném, ela realmente ela está em processo de mudança do corpo. O corpo dela, a tendência é ir voltando, ou ir emagrecendo, ir desinchando, os órgãos irem voltando para o lugar. Então, tudo é uma questão de paciência, entendeu? É uma média, assim, de 1 ano para ir voltando, né? Se você for deixar voltar sozinho, né? Mais ou menos 1 ano. Então, a pessoa tem que ter paciência, tanto para o tratamento como para o que ela está passando, pela fase que ela está passando. Entendeu? Então, assim, a pessoa vai tratar, mas com essa noção. Eu tenho que respeitar o limite do meu corpo. É isso aí. Queria te agradecer, Vanessa, te parabenizar, porque hoje é nosso dia, né? Dia do Trabalhador. E eu fiz a Vanessa vir aqui hoje, né? Trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho do que você gosta, do que você faz. E dizer que você é uma excelente profissional. Obrigada. Você sabe que eu amo o seu trabalho, assino embaixo, gosto muito. Já estou lá na Fisiocip já há 1 ano e meio, né, Vanessa? Já virou quase sócia. Já é quase sócia, né? Já chego lá, todo mundo já me conhece. Então, mandar um abraço também para toda a equipe da Fisiocip, que é uma equipe maravilhosa. Todo mundo tem uma energia maravilhosa, um lugar abençoado. E desejar aí para todos vocês um feliz Dia do Trabalhador. Muito obrigado. Feliz Dia do Trabalhador para todos nós e para toda a equipe Fisiocip. Perfeito. Até a próxima semana, Vanessa. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231 0489.
se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos, Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis de Televisão, canal 10, Vietec Cable. E hoje a gente batendo um papo, conversando com todo mundo que está em casa, dando aquela descansada boa, né? Hoje é dia do trabalhador, hoje é dia de dar uma descansada, dar uma relaxada. Para quem não trabalha sábado, virou um feriadão, né? Sexta, sábado e domingo. Em casa, aí, aproveitando. Algumas pessoas estão descansando hoje e amanhã voltam ao trabalho, voltam à atividade, né? Mas é bom demais esse descanso aí maravilhoso. Pessoal aproveitando também a exposição agropecuária, né? Indo curtir a família, aproveitando os shows aí, bom demais. Muito bacana essa oportunidade que a gente tem de descansar e de homenagear o nosso dia, né? Porque, afinal de contas, a gente corre atrás sempre, né? Corre na frente e está aí correndo em busca dos nossos objetivos e dos nossos ideais. E que, como eu falei no início do programa, que a gente tenha esse amor pelo nosso trabalho e que se hoje, de repente, você faz algo que você não gosta muito, que você não gosta tanto, dê o seu melhor, se empenhe ao máximo, porque, com certeza, isso aí faz parte de um caminho para você chegar onde você deseja, para você realizar o seu verdadeiro sonho, tá bom? E agora a gente vai conversar aqui com a Mary Ellen Teixeira, que ela é psicóloga, e ela vai falar um pouquinho sobre os jovens, né? Porque os jovens, eles têm essa fase aí muito importante, que é a fase da decisão. Às vezes o jovem está ali no momento que ele fica, poxa, o que eu quero fazer? Será que eu vou fazer fisioterapia? Será que eu vou fazer psicologia? Será que eu vou fazer jornalismo? Será que eu vou fazer, enfim, se eu vou ser advogado? Cada jovem resolve, né, e se impulsiona para uma carreira e, de repente, ele tem dúvidas. Às vezes ele quer fazer 2, 3 coisas completamente diferentes, ele não sabe qual o caminho seguir. Então, é muito importante que ele tenha um direcionamento, né? Que ele tenha, digamos que, uma ajuda para que ele possa descobrir dentro do coração dele o que ele realmente quer fazer. Porque isso é super normal. Às vezes, a gente com 30, 40, com 50 anos, tem desejos aí de fazer uma nova graduação, fala, não, eu vou fazer uma outra graduação. Eu conheço, tenho uma amiga que é jornalista e vai se formar em Direito. Então, quer dizer, eu tenho um outro amigo que é professor, ele é professor de filosofia, ele é filósofo, inclusive é o Heraldo Bittencourt, que está sempre aqui com a gente às terças-feiras. Ele é filósofo e está fazendo faculdade de psicologia. Então, a gente vê que as pessoas realmente, durante a vida, a gente vai se transformando, a gente vai tendo outras vontades, vai querendo aprender outras profissões. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Isso faz parte do nosso amadurecimento e da nossa evolução, né? Então, a gente vai conversar aqui com a Mary Ellen sobre esse assunto. Ela vai falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre esse trabalho que ela realiza com os jovens, principalmente. Eu gostaria de saber um pouquinho mais disso, hein, Ellen? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Então, na verdade, quando a gente fala de adolescência, né, a gente vai pensar, a primeira palavra que vem na cabeça é transformação, né? É um momento de chave, onde ele está passando de um ciclo, entrando para outro, mas ainda está ali sem saber muito bem qual é o lugar dele, exato, né? Por que isso, né? Além de todas as transformações biológicas, né, corporais, que começam a acontecer ali na adolescência, é um momento onde ele começa a se ver num corpo novo, né, que se transforma, e com isso tudo gera toda uma ressignificação psíquica, né, dentro da vida desse sujeito. Então, por isso, a adolescência é marcada muito bem
que eu vou dizer, muito bem delimitada por todos esses conflitos, né? É um conflito biológico, né, que está acontecendo ali, umas transformações, onde muitas vezes o adolescente não sabe muito bem lidar com aquilo. E por isso a adolescência muitas vezes é vista como um momento de conflito, né? Isso a gente dá pano para manga, né? Falar dessa coisa do adolescente, desse conflito, do que o adolescente pode, do que ele não pode, né? Porque ele sai de uma fase onde ele não pode nada, né? Ele é uma criança, não pode nada, não tá, quem manda são os pais, né? E está passando por um momento onde ele vai começar a ter que se colocar, né? A fazer suas escolhas. E eu acho que é exatamente nesse ponto que a psicologia vai auxiliar bastante, né? O que a gente vê no consultório hoje é um adolescente que chega com muitas dúvidas, né? Qual é o meu lugar? Quem sou eu, né? Eu me vejo num corpo diferente, eu me vejo com muitas transformações. Além, né, de tudo isso que ele ainda passa, ainda tem uma coisa da sociedade também, impor uma nova posição, né? Você precisa se colocar de uma forma diferente, porque a partir daqui você vai precisar escolher sua carreira, escolher sua vida. É um momento muito decisivo e que acaba chegando no momento de todas essas transformações, né? É muita informação ao mesmo tempo, muita informação, né? E por isso que, na verdade, quando a gente fala da adolescência ser um momento conflituoso, e às vezes as mães, né, têm muito disso, muito problema com o filho adolescente, porque ele está realmente tentando se colocar no mundo, né? Tentando encontrar o lugar dele, a forma como ele vai se colocar dali para frente. Eu acho que vai acontecendo no erro e acerto, né? Vai errar, daqui a pouco vai acertar, mas é muito importante que isso seja conversado sempre, né? Eu acho que essa é a questão maior que a gente hoje vê no consultório, né? O que chega são essas dúvidas. Eu acho que esse projeto que eu criei, né, que é esse projeto de orientação profissional, é um projeto que vai auxiliar esse jovem exatamente nesse momento, né, no momento de decisão. E como é que acontece, né, esse projeto, que muitas vezes a gente tem um pouco de dúvida, assim, mas o que é, né, uma orientação profissional? Acho que muito bem, assim, foi ótimo o que você disse, né? A orientação profissional não somente para jovens adolescentes que estão saindo do ensino médio e entrando na graduação, né, ou nos cursos técnicos, que hoje a gente tem inúmeros aí no mercado, também para uma troca de profissão, para tentar se colocar melhor, enxergar melhor uma nova possibilidade, ou até mesmo para se conhecer um pouco melhor e se colocar dentro da sua profissão em alguma outra área, né? Porque a gente vê no jornalismo, existem os redatores, existem os jornalistas de fato que vão à rua, os que estão de âncora nos programas, né? Então, assim, dentro de cada área a gente tem inúmeras vertentes, e eu acho que até para isso a orientação profissional ela auxilia, né? Ela vai te ajudar, porque a orientação profissional ela não é somente focada na profissão, né? Eu trabalho com um projeto onde a gente vai realmente investigar o que o sujeito deseja, né? O que move esse sujeito, qual é o local onde ele vai se colocar de uma forma que ele tenha prazer, que ele fique feliz, né? Muito bem que você falou no início, né? Você está aqui, gosta do que faz, e eu acho que é isso que é importante, né? Essa trajetória, todo o tempo que você... Porque, na verdade, assim, a gente é um ser social, a gente tem que ir passando por etapas, né? E é isso que vai formando a gente. O que a gente, na verdade, sabe, e tem certeza que é o que fica na gente, né? São as nossas histórias, tanto para o adulto como para o adolescente, né? Isso faz muita diferença na hora da escolha, né? Na escolha da carreira. Então, assim, muitas vezes, por que o projeto de orientação profissional ele é sempre muito focado no adolescente?
exatamente por conta do adolescente estar passando por esse momento de conflito, de transformação, de não saber muito bem se identificar, de saber qual é o lugar dele no mundo, né? Por ser esse momento de experimentação. O adolescente, ele tem toda essa característica, né? Porque ele também é cobrado, ele precisa se colocar, então ele acaba, muitas vezes, escolhendo algum caminho que não é desejável, né? E aí a gente vai ter pano para manga para falar de redução de maioridade penal, porque, na verdade, esse momento conflituoso que é a adolescência, né, é um momento onde ele está tentando se reestruturar, se ressignificar, né? Entender quem é aquela pessoa. Eu acho que essa é uma questão muito focal, assim, para que a gente pense a adolescência, né? E exatamente esse projeto, né? O projeto de orientação vocacional é um projeto que ele usa uma testagem, o meu projeto, obviamente. Existem inúmeros vertentes e formas como os psicólogos usam, né, esse tipo de ferramenta, né? Existem as testagens, existe também o que a gente chama de entrevistas, né, que a gente vai fazer exatamente essa investigação, né? O que esse sujeito deseja? O que move ele, né? Na verdade, não dá para a gente colocar uma pessoa super calma, tranquila, numa profissão onde ela vai ter que estar ativo o dia inteiro, no corre-corre, né? Então, tem uma frase muito boa que eu acho que define muito bem, eu acho que é a orientação profissional, que é o homem certo no lugar certo, né? Porque hoje a gente tem muito isso, né? Uma sociedade que foca em algumas profissões e que são as profissões que saem como as melhores do mercado, e muitas vezes os jovens são impelidos a fazer se jogar numa profissão onde ele, na verdade, não tem nada a ver com aquilo. Ou então o jovem tem aquela ilusão, né, Ellen, de, por exemplo, se eu fizer tal faculdade, eu vou ter dinheiro, né, eu vou me dar bem. E não é por aí. Se você não for um profissional feliz, você não vai conseguir ser bem-sucedido financeiramente, né? Uma coisa puxa a outra. Assim, é impressionante como isso faz toda a diferença, sabe? Faz toda a diferença. Porque se a pessoa não se vê ou não consegue se colocar de forma correta, né? Ou se sente bem dentro daquilo que faz, dificilmente ele vai ser um profissional bem-sucedido. Porque ele não vai passar credibilidade no que ele faz. Então, a pessoa que tiver que contratar aquele trabalho, ela vai ficar, peraí, não sei, tem alguma coisa errada aí, né? Então, acaba uma coisa puxando a outra. O importante é fazer o que a pessoa gosta, né? Eu acho que existe, né, toda essa questão de um mercado de trabalho que abre muitas portas, mas isso tem que ser muito bem pensado pelo jovem, muito bem pensado pela família, né? Porque a família, ela é importantíssima nesse processo, né? E a gente vê muitas vezes, chega no consultório, adolescentes para fazer orientação vocacional, mas que já estão sendo jogados pela família numa determinada profissão. Por ser um momento de conflito, de transformação, o jovem acaba cedendo. Por quê? A manipulação funciona. Exatamente. Por quê? Porque ele ainda não sabe exatamente qual é o lugar dele, né, no mundo. Então, afinal de contas, ele passou durante a infância inteira, né, seguindo exatamente o que o pai, a mãe, a família em geral, né, das inúmeras formas de família que a gente tem hoje, ele acaba tentando continuar naquele mesmo ciclo, né? A gente até vê que é interessante, em alguns casos, existem algumas profissões que vão de pai para filho, né? A gente vê pai, filho, depois o neto, todo mundo aí seguindo a mesma carreira, né? Algumas profissões a gente observa essa característica, às vezes até por admiração mesmo, e outras por influência, né? Na verdade, quando isso é desejado, né, pelo sujeito, isso
É excelente, na Excelente, verdade, porque né? assim, afinal de contas, né, você está passando todo aquele conhecimento, aí junta a questão do conhecimento, da sabedoria da família, né? Isso é muito importante, né? Uma renovação, que chega uma coisa nova, isso é importante. Mas ao mesmo tempo, né, é só isso. Eu acho que é exatamente isso que também a gente tem que pensar, né? Não impelir que os filhos façam exatamente aquilo que você deseja, né? Você tem que olhar que aquele ser ali, você não quer uma felicidade do seu filho, você sempre fala, você tem que pensar exatamente isso, né? E às vezes, nem sempre, aquilo que você deseja é o que ele deseja. Então, muitas vezes o jovem chega no consultório, o adolescente, com essa questão, né? Mas a minha mãe quer que eu faça isso, então eu decidi vir fazer orientação profissional, até para mostrar para ela, falar, olha, mãe, eu realmente não dou para aquilo, porque muitas vezes eles sabem, né? Eu não vou funcionar naquela profissão, mas aí a mãe quer, e aí ele fala, bom, então eu vou fazer isso aqui para dizer para ela, olha, mãe, está aqui. Eu não consigo. Eu acho que isso é muito importante, Sim. né? Quando a orientação, ela parte também, né, do jovem, porque muitas vezes o que chega no consultório, né, são mães desesperadas. Eu não sei, meu filho não sabe o que vai fazer, está desesperado. Eu quero mesmo é que ele descubra. Eu acho que essa é a questão. Isso, né? que é o legal, né? Acho que as mães, os pais, né, as pessoas que, como você falou, as mais variadas formas de família de hoje, acho que o responsável pelo adolescente, ele tem que incentivar que ele faça aquilo que ele quer realmente, né? Aquilo que vai fazer ele feliz, que vai completar, né? E sendo a família, né, um desses pontos chaves importantíssimos, né, nessa estruturação subjetiva desse adolescente, nessa passagem, nesse momento, acho que a família ela tem que dar força, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos descobrir o que você quer, o que te move. Isso é importante, né? E a escola, né? Num outro ponto também importantíssima nesse momento do adolescente, um momento de passagem, que ele está realmente fazendo esse desligamento de tantos anos com a escola, né? Também é importantíssimo, né? A escola dá força, mostrar também o mercado de trabalho. Eu acho que não só a orientação profissional, né, que ela também foca nisso, mostrar o mercado de trabalho dentro daquilo que é testado e a gente consegue observar dentro de uma estrutura de personalidade, né, dessa pessoa. Então, a escola também, mostrar o mercado de trabalho, falar sobre as diversas áreas, né? E eu acho que isso é importante para que o adolescente ele consiga chegar na fase adulta de forma dele, né? Na verdade, de se enxergar pleno, né? Exatamente. De se enxergar e olhar e falar assim, me tornei exatamente aquilo que eu desejava. Eu acho que isso é o mais importante. Com certeza. Queria te agradecer aqui com a gente nesse Dia Eu do que Trabalhador. agradeço. Agradecer porque, poxa, só quem ama o que faz. Exatamente, Bem né? ao vivo. Só quem ama o que faz No é que Dia do trabalha Trabalho. no Dia do Trabalhador. Podendo ficar em casa, descansar, tá aqui com a gente falando do seu trabalho. Então, Eu parabéns agradeço. pelo Obrigado. dia de hoje. Parabéns também, parabéns a todos pelo Dia do Trabalhador. Muito obrigado. E o pessoal, se quiser, por exemplo, alguém se interessou, tem adolescente em casa, onde pode te encontrar? Bom, eu atendo na Avenida Piabanha, 339, clínica do Maurício Baix, né, do Dr. Maurício Baix. O telefone é 2231-0018. Qualquer coisa, eu estou lá no consultório, só dá uma ligada, que a gente vai ter o maior prazer de atender. Obrigada. Um bom feriado, bom dia para você. E agora a gente vai para o rápido comercial, já já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo.
Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Gulão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo e quero mandar um abraço para você, te desejar mais uma vez um feliz dia do trabalho. Eu, como eu disse, sou apaixonada pelo que eu faço, tanto que eu estou hoje aqui ao vivo, já há 4 anos e meio, caminhando aí para o 5º ano. E amo estar aqui na TV todos os dias, amo falar para você que está em casa, amo produzir, amo fazer edição de imagem, gosto desse mundo maravilhoso que é esse mundo da informação. E faço porque gosto e tenho certeza que você que está em casa, se você já encontrou a sua missão, se você já encontrou aquilo que você ama, se você já sabe qual é o seu caminho, que te deixa pleno, que te faz feliz, dê graças a Deus todos os dias. Hoje eu já fiz meu agradecimento, tanto aqui para você que está em casa, né, quanto também nas minhas orações, que é muito importante que a gente tenha essa consciência, né, de agradecer as oportunidades. E se você ainda não chegou aonde você sonha, se você ainda não faz aquilo que você ama, se você está aí no trajeto ou na busca, porque às vezes, a gente falou hoje da adolescência com a psicóloga aqui, mas às vezes a pessoa está com 40, com 50 anos e ainda tem essa dificuldade, ainda fala, poxa, eu ainda não descobri o que eu gosto, ainda não sei o que eu quero fazer da vida. Tem até aquela música que Pedro Bial, né, Filtro Solar. Tem pessoas interessantes, maravilhosas, que com 40 não sabem o que querem fazer da vida. Então, isso acontece. E é muito importante que a gente se redescubra todos os dias, que a gente se reinvente quando for necessário. E que o mais importante mesmo é fazer aquilo que nos deixa com vontade de mais e mais, né? Com aquele amor, com aquela vontade, com aquela sensação de ser a primeira vez. Isso é que é gostoso. Todos os dias você ir para o trabalho, não com desânimo, não desmotivado, mas você ir para o trabalho falando assim, hoje vai ser um dia maravilhoso. Como diz meu amigo Michel, hoje é hoje, né? Hoje é hoje. Então, eu acho que isso que é o legal, isso que é o gostoso, a gente fazer aquilo que a gente acredita acima de tudo. Então, um excelente dia do trabalhador para você. Como eu disse, ainda não é o seu caminho, você vai chegar lá, porque você está aí trilhando e percorrendo algo que faz parte de um contexto, de uma história de vida e que com certeza terá um final muito feliz, tá bom? Beijo grande, reprise amanhã às 9. Excelente final de semana para você. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta ao vivo com o quadro Sonho em Vida e com a Fafá de volta, que já curtiu as férias e volta aí com o nosso quadro de sustentabilidade, Reciclando com Amor, tá bom? Beijo grande e até segunda. Tchau, tchau.